Olá, aluno! Seja bem-vindo à quarta aula da disciplina de Análise Matemática. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos discutir a respeito de derivadas e integrais de funções reais, no caso de funções de uma variável real. Então, as derivadas e as integrais têm diversas aplicações, não só no contexto da matemática, mas também em outras áreas do conhecimento. Então, no quadro, nós temos dois exemplos. Então, quando nós interpretamos velocidade como a taxa de variação de uma função posição, ou quando nós relacionamos com variações de receitas e custos, ou receitas e custos marginais, nós estamos lidando com problemas envolvendo derivadas e muitas vezes também com integrais, porque nós conseguimos relacionar esses dois temas entre si. E para que seja possível definir uma derivada, uma integral, realizar esses estudos, nós precisamos tomar como base os conceitos a respeito de topologia da reta, dos limites e da continuidade de funções, porque nós definimos uma derivada, definimos uma integral a partir de limites. Então, o objetivo agora é observar como que nós caracterizamos essas derivadas, essas integrais. Nosso objetivo não é realizar os cálculos assim como nós temos no cálculo diferencial e integral. Então, nós não queremos ficar aplicando diversas regras e obtendo resultados, mas sim entender quais são as origens de cada uma das regras, de como que nós aplicamos no contexto da análise. Então, a nossa preocupação não vai ser conhecer como eu calculo uma derivada a partir de uma regra da soma, uma regra do produto, mas sim entender qual foi a origem dessas regras e como que eu aplico elas no contexto da análise real. Então, nós não vamos ter essa preocupação tanto em resolver problemas externos, mas sim observar como que foi organizado todo esse conceito de derivadas e propriedades e também das integrais com suas propriedades. Então, no quadro, nós vamos ter os principais tópicos dessa aula, que seria em relação à definição de derivada, o estudo de derivada no ponto, derivada como função, diferenciabilidade, a sua relação com a continuidade, o estudo de derivadas laterais e da otimização. E no contexto das integrais, relacionar soma de Riemann com integral definida. Nós vamos ter a questão das somas inferiores, somas superiores, que vem da partição de um intervalo, que tem relação com a soma de Riemann. E aí, por meio de limites, nós vamos definir a integral. Então, essas relações são importantes. Então, nós queremos olhar para além de uma aplicação de regra, para além de uma aplicação de uma integral por partes, por exemplo, mas sim observar como que se deu origem a esse conteúdo, ou a esse conceito, no contexto da análise real e como que eles são fundamentados. Então, a partir do que foi estudado em relação ao conjunto de números reais, suas características, o limite e a continuidade de funções, vamos iniciar nossos estudos a respeito de derivadas e integrais. A primeira relação importante que nós precisamos estabelecer no contexto do estudo de derivadas seria em relação aos limites e continuidades. Então, quais são as características de limite, continuidade e diferenciabilidade ou de uma derivada de uma função? Então, no quadro nós temos a tradução dos significados que nós temos associados a cada um desses conceitos. Então, eu estudo um limite quando eu quero observar a convergência de uma função ao redor de um ponto. Então, como se comporta uma função em torno de um dado ponto. A continuidade também estuda um limite, pensando na função definida no ponto. Então, qual que é o comportamento da função naquele ponto e em pontos suficientemente próximos. Já a derivada, ela tem relação principalmente com essa avaliação do crescimento local de uma função e o tipo de função que está sendo associada. Então, essa suavidade tem relação ao tipo de gráfico, ao tipo de comportamento que nós temos associado à derivada de uma função real.
E nesse contexto, um problema que surge, que inclusive nos auxilia na compreensão do porquê estudarmos as derivadas, é o problema da inclinação da reta tangente. Então, vamos supor que eu tenho uma função f e um ponto em seu domínio. Eu quero estudar qual é o comportamento da reta tangente ao gráfico de f nesse ponto P. Então, como que seria o comportamento dessa reta? Que é uma reta que passa somente no ponto em que x é igual a p. Para obter essa reta, primeiramente nós pensamos em retas secantes, que são retas que vão passar nesse ponto P, mas que vão passar em um outro ponto do gráfico de f. Então, nós temos os dois pontos, tenho, no caso, P, o f de P, e no segundo ponto as coordenadas, as componentes y, f de y. Se eu quero avaliar a inclinação da minha reta secante, ou o coeficiente angular da reta secante, vai ser dado por essa razão, f de y menos f de p, dividido por y menos p. Então, esse θ, ou tangente desse ângulo θ, eu avalio dessa forma, que mede aproximadamente a taxa de variação de f na vizinhança de p. Só que eu não quero a reta secante, eu quero a reta tangente. Então, eu preciso tomar esse y se aproximando de P. Então, eu quero que esses dois pontos estejam suficientemente próximos, de tal forma a cada vez mais me aproximar da reta tangente. Então, eu preciso que esse segundo ponto esteja mais próximo do meu ponto onde eu tenho P, f de P, e, portanto, o y tem que estar próximo de P. E assim, eu preciso que essa razão seja avaliada quando o y tende a P. Ou seja, eu quero o limite dessa razão quando o y se aproxima de P. E esse limite, que é o limite associado ao coeficiente angular da reta tangente, é o que vai fornecer, então, a derivada da função no ponto P. Então, se eu tenho a função f, um ponto P como sendo um ponto interior de A. Então, eu tenho um intervalo em torno de P que está contido em A. Então, aí nós definimos a derivada de f nesse ponto P como sendo o limite de quando y tende a P, de f de y menos f de P, dividido por y menos P, quando esse limite existe. E aí nós dizemos que f' de P é a derivada de f no ponto P. Quando isso acontece, quando esse limite existe, eu digo que a minha função ela é derivável ou diferenciável no ponto P. Então, veja, a derivada eu tenho possibilidade de relacionar com a inclinação da reta tangente. Só que essa inclinação vai corresponder, então, ao limite das inclinações das retas secantes, quando eu estou aproximando os dois pontos entre si, ou quando eu estou aproximando o meu ponto y, f de y, de p, f de p, ou seja, do ponto no qual eu quero avaliar essa reta tangente. Então, a derivada é definida via limite. E quando o limite existe? Se esse limite não existir, eu tenho que a minha função não é derivável ou não é diferenciável no ponto em questão. Então, nós vamos ver em um exemplo o que isso significa. Vamos tomar a função módulo de x. Então, essa função, ela é uma função diferenciável em todo R, com exceção do ponto x igual a zero. Porque em todo R nós vamos ter uma função que coincide ou com uma reta decrescente ou com uma reta crescente. Já em torno de x igual a zero, nós queremos avaliar essa razão, f de x menos f de zero dividido por x menos zero. Se eu substituir a expressão de f e simplificar, eu vou ter módulo de x dividido por x. Veja que quando eu calculo o limite desse termo, quando x tende a zero pela direita, ou por valores positivos, o limite vai ser 1. Quando x tende a zero pela esquerda, essa razão vai convergir a menos 1. Então, veja, os limites laterais são diferentes quando eu calculo o limite dessa razão quando x tende a zero. Isso quer dizer que o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero, quando o x tende a zero, ele não existe,
em x igual a zero, e, portanto, a minha função não é derivável ou não é diferenciável nesse ponto. E aí nós conseguimos relacionar com aquela informação de medir o crescimento e a suavidade da função. Veja que em x igual a zero, o gráfico da função módulo tem um bico, tem um tipo de uma quebra, né? Nós tínhamos um comportamento decrescente e depois nós mudamos para um comportamento crescente. Esse é um tipo de situação que graficamente nos informa que a função não é diferenciável. Eu não tenho uma suavidade nessa região, diferente do que acontece com o gráfico da função x², por exemplo. Ele já tem uma característica diferenciada, uma suavidade nesse ponto. E aí eu tenho a função diferenciável. Mas eu só posso dizer que uma função é diferenciável ou não em um ponto quando eu avalio o limite. Se o limite existe, ela é derivável. Se ele não existe, então ela não vai ser derivável no ponto que eu estou estudando. A derivada é definida por meio de um limite quando esse limite existe. E aí nós estudamos ponto a ponto o comportamento da função ou o comportamento da razão que define essa derivada. Mas nós podemos reescrever essa definição com base em uma ideia de resto, que também leva em consideração um limite a ser avaliado. Então vejamos no quadro. Se eu tenho aqui a definição da função f, da derivada da função f num ponto P, eu posso reescrever a minha definição como sendo limite de f de p mais h menos f de p dividido por h quando h tende a zero. Então, essa é uma forma que nós temos de avaliar também a definição de derivada, sem aproximar dois pontos entre si, mas considerando a distância entre eles tendendo a zero, que vai ser essa distância h. Se esse limite existe, a minha função é diferenciável. E aí eu posso reescrever essa minha expressão da seguinte forma. F de P mais H menos F de P vai ser igual a F' de P vezes H mais um RH, mais uma função que corresponde ao resto dessa minha caracterização. Sendo o limite de RH dividido por H, quando H tende a zero igual a zero, eu vou ter também a diferenciabilidade nesse ponto. Então, é uma outra forma que nós temos de avaliar a função como sendo diferenciável, pensando na sua caracterização via limites. Então, nós temos quando dois pontos se aproximam, quando H tende a zero e nessa formulação envolvendo o resto. São as três possibilidades. E aí, a partir da derivada, nós conseguimos identificar características da função. E também podemos identificar aquelas técnicas ou regras de derivação que é muito aplicado no contexto do cálculo e que tem origem nessa definição formal de uma derivada. Então, vamos conferir no quadro, primeiro, o estudo do comportamento da função diferenciável. Então, veja, se eu tenho uma função de A em R, P é um ponto interior do domínio de F, se a minha função f é diferenciável nesse ponto, então f é contínua no ponto. Então, diferenciabilidade implica continuidade. O contrário nem sempre acontece, que é o caso da função módulo de x. Então, essa é uma função que é contínua em x igual a zero, mas não é diferenciável. Então, quando nós tomamos esse ponto x igual a zero, essa função se torna um contra-exemplo, né? Que eu tenho uma função que é contínua, mas não é diferenciável. Só que se eu tenho que a função é diferenciável, eu já garanto a continuidade. O segundo resultado diz respeito ao comportamento da função f. Se eu tenho a função f e um ponto no interior do domínio, se a derivada da função f no ponto ela é maior do que zero, então em torno de P ou numa vizinhança de P, eu tenho que a função f ela vai ser crescente. E se a derivada da função no ponto é menor do que zero, na vizinhança desse ponto, a função assume a característica de ser crescente, decrescente.
Então, derivada positiva, função crescente. Derivada negativa, função decrescente. E aí, com isso, nós conseguimos comparar as funções entre si, o gráfico da função f com o gráfico de sua derivada. Ou, se eu tenho informações sobre a derivada, eu posso, inclusive, construir esboços para a minha função, porque eu vou conseguir identificar intervalos em que ela é crescente, em que ela não é crescente, entre outras propriedades. Então, conhecer a derivada pode fornecer informações sobre a função que está sendo estudada. Então, é importante sempre conhecer essas relações que eu posso estabelecer entre a função e entre a sua derivada. Outro estudo importante diz respeito às regras de derivação, que são conhecidas e empregadas não só na matemática, mas também em outros problemas. Se eu tenho funções f e g diferenciáveis em um ponto no interior do domínio, então a derivada de f mais g de x é f' de x mais g' de x. A derivada de f vezes g de x é f' de x vezes g mais f vezes g'. Então, veja, essas são as regras da soma, do produto e do quociente. São as regras que nós utilizamos no cálculo quando nós queremos derivar, por exemplo, uma função f como sendo x ao quadrado mais 1. Eu quero construir a derivada dessa função. Então, eu derivo x quadrado mais a derivada de 1. Então, eu vou ter 2x mais 0, que eu aplico a regra da soma, aplico depois multiplicação por escalar, aplico produto, quociente. Então, são regras utilizadas usualmente e que são definidas por meio da definição formal de uma derivada. Então, eu comprovo essas regras por meio do limite. Então, eu calculo o limite de f mais g de x, de f mais g aplicado em x mais h, menos essa função do determinado x dividido por h, estudo o limite e provo que, na verdade, é a soma das derivadas. E isso também é aplicado na regra da cadeia, que é aquela regra de derivação quando eu tenho funções compostas. Então, vamos considerar uma função f e uma função g, de tal forma que a imagem de f está contida em B. Tomemos um ponto P no interior de A, de tal forma que o f de P esteja no interior de B. Então, se a minha função f é diferenciável em P e g é diferenciável em f de P, então vale a regra da cadeia para a derivada da função composta, da g composta com f. Então, a derivada de g composta com f de x vai ser a derivada de g aplicada em f de x vezes a derivada de f aplicada em x. Então, essa é uma regra que é comprovada também por meio da definição de derivada. Então, eu vou utilizar a representação em limites e vou estudar o comportamento dessa função, de tal forma a evidenciar a validade dessa regra. Então, se eu comprovo que a regra é verdadeira, depois eu aplico nos casos particulares, quando eu tenho a expressão de f, a expressão de g e os pontos envolvidos. Então, veja, eu só consigo utilizar lá no cálculo todas as diversas derivadas, o cálculo das derivadas de funções compostas em diversos pontos, porque no contexto da análise está justificada que essa regra é verdadeira. Então, essa é a importância de se primeiro justificar uma regra e depois aplicá-la na prática. Então, é importante sempre observar que nós precisamos justificar essas regras, validar por meio das definições formais, para depois obter resultados por meio da aplicação delas e que sejam verdadeiros. No estudo das funções diferenciáveis, existem alguns teoremas que se destacam, porque eles permitem identificar propriedades de funções diferenciáveis em diferentes contextos, a partir de diferentes situações. Então, vejamos o primeiro caso, que envolve a aplicação da derivada para funções deriváveis e para derivadas de funções. Então, eu não posso calcular somente uma derivada de primeira ordem.
Eu não tenho somente essa possibilidade de partir de f, eu construo a sua derivada. Mas a partir dessa derivada, se ela for derivável também, eu posso continuar o meu processo e calcular as derivadas de ordem superior. Então, veja, se eu tenho um conjunto A aberto, a função definida nesse conjunto, e ela é diferenciável em A, então eu consigo definir a função derivada, o f' do domínio A em R, que associa a cada ponto no domínio a derivada de f. Então, eu posso entender a derivada como uma função. Se ela é uma função e ela for diferenciável, eu posso utilizar uma adaptação da minha definição de derivada e calcular uma derivada de ordem superior. Por exemplo, a f duas linhas vai ser a derivada da f', então a derivada da função derivada de primeira ordem. E aí, se eu tenho uma função n vezes diferenciável, eu identifico n menos 1 funções derivadas a partir dela. E assim eu tenho uma função, calculo a sua derivada de primeira ordem, identifico a derivada de segunda ordem, terceira ordem, e assim sucessivamente. Então, eu não preciso calcular somente a derivada de primeira ordem, eu posso calcular de outras ordens. E, inclusive, isso pode nos auxiliar em entender melhor o comportamento da função, como que se dá a representação gráfica da função, ou os intervalos de crescimento e decrescimento, entre outras situações. Então, conhecer essas diversas derivadas também é importante. E aí, quando eu quero avaliar uma derivada de segunda ordem, de terceira ordem, eu aplico a definição de derivada adaptada, posso aplicar as regras da cadeia, soma, produto, porque eu tenho uma função que se encaixa nas definições, que se encaixa nas hipóteses dos resultados. Porque a derivada pode ser entendida como uma função. Então, eu consigo tomar essa função como se fosse uma g, por exemplo, e eu aplico novamente a definição de derivada. E aí eu consigo construir, então, essa sequência de funções derivadas todas relacionadas entre si. O outro resultado importante diz respeito às funções inversas. Então, se eu tenho uma função diferenciável em um ponto, e a f' nesse ponto ela é diferente de zero, então eu consigo determinar uma inversa local, uma função f a menos 1, que se ela for contínua em f de p, f menos 1 vai ser diferenciável nesse f de p, e a sua derivada é obtida a partir da derivada de f. Então, é uma função que nós dizemos localmente inversível. Então, ela tem uma inversa em uma certa região. E aí, a derivada da inversa, eu obtenho pela derivada da função original. E aí, eu consigo, conhecendo uma, obter a outra função. Então, essa é uma relação que nós podemos estabelecer. E agora, nós vamos identificar em 2 teoremas como que nós relacionamos o comportamento de uma função com inclinação de reta tangente, com o comportamento gráfico da função que está sendo avaliada. Então, nós temos 2 teoremas que são essenciais tanto na análise quanto no cálculo diferencial e que vão permitir a identificação de características da minha função. E veja que quanto mais características eu identifico, ainda que eu não conheça o gráfico dessa função, a priori, eu consigo identificar esboços ou pelo menos ter uma ideia de como que essa função se comporta ao longo de seu domínio. Então, vamos ao primeiro teorema, que é o teorema de Rowley. Então, nós temos uma função f definida no compacto AB, contínua nesse intervalo fechado e diferenciável no aberto. Então, essas condições são importantes e, além disso, f de B vai ser igual a f de A. Então, as imagens dos extremos são iguais. Se isso acontece, então eu tenho que existe um ponto no intervalo aberto AB, tal que a derivada nesse ponto é igual a zero. O que isso significa graficamente? Bom, eu posso ter diversos tipos de funções com vários comportamentos. Mas se eu tenho uma função que é contínua no intervalo fechado, diferenciável no aberto, e eu sei que os seus extremos têm a mesma imagem, então f de A e f de B são iguais, isso quer dizer que em algum momento, entre A e B,
eu vou ter um ponto em que a f' é zero, ou seja, que a inclinação da reta tangente é nula, ou que a reta tangente é paralela ao eixo x. Veja que eu posso ter um ponto, eu posso ter 2 ou mais pontos e assim sucessivamente. Só que isso acontece porque a minha função é contínua e diferenciável, porque eu preciso avaliar as derivadas. Então, o limite existe nessa região. Então, esse é um resultado que me informa que existe ponto em que a inclinação da reta tangente é nula. Já o teorema do valor médio, que tem relação com o teorema anterior, ele tem as seguintes hipóteses. Eu tenho uma função f de AB em R contínua no fechado, diferenciável no intervalo aberto. Se isso acontece, então eu tenho um ponto no intervalo aberto em que a derivada desse ponto vai ser f de B menos f de A dividido por B menos A. Então, graficamente, o que isso significa? Se eu tenho a minha função contínua, diferenciável, e se eu construo aqui a reta secante, passando por A, f de A e B, f de B, o teorema do valor médio diz que entre A e B existe algum ponto em que a inclinação da reta tangente vai ser exatamente igual à inclinação dessa reta secante que une os dois pontos extremos da minha função, ou do gráfico da minha função. Então, veja, eu tenho como calcular, então, a inclinação dessa reta secante, eu tenho os dois pontos, e aí eu posso avaliar a inclinação da minha reta tangente. Porque, lembre-se, inclinação de reta tangente é derivada da função no ponto. Então, no teorema do valor médio, a inclinação da reta tangente em um ponto vai ser igual à inclinação da reta secante no ponto em questão. Então, essa também é uma informação importante, é um comportamento que pode ser identificado na função, mas que é exclusivo quando a função ela é contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto. Vamos estudar um problema que trata a respeito do comportamento de funções, principalmente em relação ao seu gráfico e a comparação com o conceito de derivada ou de função diferenciável. Então, vejamos no quadro. Suponha que você foi contratado para atuar como matemático na equipe de engenharia de uma empresa de consultoria, contribuindo para manter o rigor dos resultados obtidos e preparando apresentações sobre os conceitos de análise envolvidos nos problemas em estudo. Então, sua tarefa consiste em explicar o resultado obtido por uma turbina eólica, que ao plotar o gráfico, os engenheiros identificaram bicos e gostariam de entender o porquê desse comportamento. Como você explicaria esses bicos, o significado deles? E que exemplo você poderia apresentar para ajudar nessa compreensão? Então, aqui nós temos o gráfico que foi obtido a partir do estudo da turbina eólica, e nós temos pontos que formam esses bicos e que o gráfico, nós podemos dizer que ele não tem esse comportamento suave. O que isso nos indica? Indica que nesses pontos, veja, eu tenho uma alteração brusca nas características da função e nesses pontos, então, a função ela não vai ser diferenciável. Então, veja, elas têm um comportamento em que a função é contínua, mas que ela não vai ser diferenciável. Porque quando eu estudo uma função diferenciável, eu sei que se ela é diferenciável, então ela é contínua. Mas se ela for contínua, não necessariamente ela vai ser diferenciável. Então, essas implicações são importantes. Então, nesse caso, se eu tenho a presença de bicos, isso é um indicativo de que a função ela não é derivável ou não é diferenciável em cada um desses pontos. Mas veja que ela pode não ser diferenciável nos pontos, mas eu consigo obter informações sobre o comportamento dessa função a partir do seu gráfico. Veja que existe aqui uma região, eu vou chamar esse intervalo de A até B, em que a função tem um comportamento crescente. Então, se eu estudar a derivada da função nessa região, eu vou ver que a derivada vai ser positiva. Existe agora uma outra região,
que eu tenho o gráfico crescente, que vai ser esse intervalo de C a D, que a função é decrescente, portanto, a sua derivada aplicada em pontos desse intervalo, ela vai ser menor do que zero. Então, veja, é um tipo de situação em que eu posso explorar as características da função por meio das características de sua derivada. E aí, o que me permite avaliar, então, a relação dos bicos com as derivadas é por meio do estudo de derivadas laterais. Assim como eu tenho os limites laterais, e eu sei que a derivada é definida via o limite, quando na definição de derivada eu tomo o h tendendo a zero pela esquerda ou tendendo a zero pela direita, então eu estudo derivadas laterais. Então, na verdade, eu estou avaliando o limite que caracteriza a derivada, mas me aproximando daquela função por valores próximos de zero, né, mas positivos e negativos. E aí, se eu tenho uma função com bicos, eu tenho uma situação em que as derivadas laterais elas vão existir, mas elas são diferentes, assim como nós temos nos limites laterais. E aí, isso é o que se aplica, por exemplo, à função módulo. A função f de x igual módulo de x. Então, essa é uma função em que x igual a zero, ela não é diferenciável, porque se eu calculo essas derivadas laterais, ou eu calculo a derivada, mas pensando no limite, como sendo limites laterais, eu vou ver que ela não é diferenciável, ela tem um bico também em x igual a zero. E é isso que se aplica nesse contexto da turbina eólica. E aí nós temos que se existem as derivadas laterais de uma função f, respectivamente a esquerda e a direita de um ponto P, então a função é diferenciável no ponto C e somente C, essas derivadas laterais elas forem iguais. Se o f' de P é igual ao f' de P à esquerda ou f' de P à direita. Então, todos esses limites, eles vão existir e assumir o mesmo valor. Então, diferente do que acontece no contexto da turbina eólica. Então, nós vamos ter pontos em que esses limites existem, só que esses limites vão ser diferentes. E aí, pelo estudo dos limites laterais, então o limite não está definido no ponto e, portanto, a função não é diferenciável naquele ponto. Então, por isso é importante, sempre durante o estudo de derivadas, retomar as características dos limites, suas propriedades, os teoremas correspondentes, porque como a derivada é definida a partir de um limite, então nós precisamos também ter todos os conceitos sendo verificados, todas essas características. E aí, se eu tenho a possibilidade de definir uma derivada lateral, né, de um ponto, então eu consigo estudar a derivada no ponto. Então, eu tenho os limites laterais como sendo as derivadas laterais, e aí eu tenho o limite no ponto como sendo a derivada naquele ponto. Então, é importante sempre realizar essa comparação entre os limites laterais com o limite bilateral e, se possível, também um estudo gráfico, porque muitas vezes o gráfico nos dá indícios do comportamento da função. Então, se eu tenho bicos, eu tenho uma função que possivelmente não é diferenciável naquele ponto. Se eu tenho crescimentos ou decrescimentos, eu tenho informação sobre a derivada. Se eu observo que a função assume um ponto e no ponto ao lado ela assume um outro valor, então eu posso ter pontos de descontinuidade. Então, existem situações em que o gráfico pode nos fornecer esse tipo de informação. Só que sem a justificativa teórica, então nós não podemos, de fato, confirmar que aquele fato se dá. Então, para a justificativa não vale simplesmente uma evidência visual por gráfico. Eu preciso construir meus argumentos com base nos conceitos teóricos associados àquele tema. Quando nós calculamos limites, então nós precisamos utilizar as diversas regras, funções já conhecidas, teoremas como o teorema do confronto ou do sanduíche. Então, existem diversas estratégias que nós utilizamos no cálculo de limites. Agora, se o limite está sendo calculado, eu tenho indeterminações do tipo zero sobre zero, infinito sobre infinito, e as funções envolvidas, elas são funções
diferenciáveis, existe uma regra que nos auxilia no cálculo desses limites, sem a necessidade de aplicar outros teoremas e outros resultados. Só que as funções envolvidas, elas precisam ser diferenciáveis no ponto que está sendo estudado. Então, vamos ao quadro, estudar na nossa atividade a regra de L'Hopital. Então, quando estamos calculando limites que envolvem razão entre funções diferenciáveis, só que durante o cálculo desse limite nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, ou nós podemos ajustar para os infinitos sobre infinito, então nós podemos utilizar a regra de L'Hopital para calcular esse limite. E aí o limite de f de x sobre g de x quando x tende a p, garantindo g de x diferente de zero, vai ser dado pelo f' de p dividido por g' de p. Então, eu transfiro esse cálculo de limites para uma razão entre derivadas aplicadas no ponto. Mas veja que tanto f quanto g precisam ser diferenciáveis nesse ponto P. Então, com base nessa regra, como que nós podemos estudar esse limite? Limite de seno de x dividido por x quando x tende a zero. Bom, nós sabemos que seno de x converge a zero quando x tende a zero. E o x tende a zero exatamente nesse mesmo ponto. Então, se eu fosse trabalhar com substituição, eu teria uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Só que tanto a função seno de x quanto x são funções diferenciáveis em x tendendo a zero ou em x igual a zero. Por isso, nós podemos aplicar essa regra de L'Hopital. Então, como esse limite gera esse tipo de indeterminação e as duas funções são diferenciáveis, bom, nós temos que a derivada em relação a x de seno de x é cosseno de x. E a derivada em relação a x de x é igual a 1. Então, pela regra de L'Hopital, o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero vai ser a derivada de seno aplicada em zero, que é o cosseno de zero, dividido pela derivada de x aplicada em zero, que é constante igual a 1. Cosseno de zero vai ser igual a 1. 1 dividido por 1 é o próprio 1. Então, nós vamos ter que o limite de quando x tende a zero de seno de x dividido por x vai ser igual a 1. Concluindo pela regra de L'Hopital, porque as funções envolvidas são ambas diferenciáveis em x igual a zero e também em torno desse ponto. Veja que com isso nós podemos calcular um limite importante no contexto do cálculo, que é um limite fundamental, que muitas vezes nós avaliamos por meio de teoremas como o teorema do confronto, todo o comportamento dessa função, comparando com outras funções, mas que pode ser resolvido mais facilmente pela regra de L'Hopital, porque essa função é diferenciável. Então, isso é importante. Sempre procurar identificar os diferentes resultados, os diferentes teoremas que nós podemos aplicar, de tal forma a simplificar as estratégias de cálculo, simplificar os nossos procedimentos. Só que isso somente é possível porque a análise real desenvolve um conjunto de técnicas, de resultados, de ferramentas que podem ser aplicadas, assim como nós realizamos no cálculo diferencial integral. Então, a regra de L'Hopital é uma regra que é demonstrada, que é justificada e por isso nós podemos utilizá-la. Mas desde que a função envolvida ela seja diferenciável. Então, eu tenho duas funções diferenciáveis. Então, eu preciso mostrar que elas são diferenciáveis e todos os demais estudos. Nós não conseguimos avaliar todos esses detalhes devido ao tempo, mas é importante que você tenha em mente que quando eu utilizo uma regra, quando eu aplico, por exemplo, uma regra do produto envolvendo derivada, eu tenho uma regra que foi provada por meio de conceitos formais e que é utilizada em funções que atendem àquelas características. Eu não aplico em todas as situações sem analisar cada uma das funções, mas eu aplico em funções que se enquadram naquelas características e que podem ser avaliadas. Então, é sempre importante ter em mente esse tipo de situação. E aí, aplicar os resultados adequados a cada um dos contextos em estudo. As derivadas podem ser aplicadas
em problemas de otimização. Problemas, por exemplo, em que eu quero construir um certo objeto com um tanto de material, maximizando a área daquele objeto ou o volume do objeto, ou quando eu quero minimizar os custos com uma determinada produção. Então, são exemplos de situações em que nós podemos aplicar as derivadas e que possibilitam inferir determinadas informações, tanto sobre a função original, quanto em relação à sua derivada. Então, nós temos um conjunto de ferramentas, um conjunto de critérios que, a partir do momento em que nós estudamos as derivadas de primeira ordem, de segunda ordem de uma função, nós conseguimos resolver o problema em si, que é esse problema de otimização. Então, o primeiro estudo diz respeito aos máximos e mínimos locais de uma função. Então, nós temos aqui uma função f de AB com contradomínio real e um ponto pertencente a esse intervalo AB. Bom, se nós temos essa função, temos esse ponto, e é possível identificar uma vizinhança desse ponto, de tal forma que f de x é menor ou igual a f de p. E em toda essa vizinhança, eu vou dizer que esse p é um ponto de máximo local da minha função f. Se existe uma vizinhança v desse ponto p, em que f de x é maior ou igual a f de p em todo ponto dessa vizinhança, eu digo que o ponto é um ponto de mínimo local da minha função. Então, veja, o ponto de máximo local é aquele em que o valor da função aplicada no ponto é o maior possível dentre a vizinhança que eu estou estudando. E o mínimo local, a f de p, é o menor valor possível que nós temos para a função nessa vizinhança, em torno do ponto que está sendo estudado. E aí, a partir disso, nós podemos avaliar os pontos críticos de uma função. Então, se eu tenho uma função f, que é diferenciável, e ela possui um ponto de máximo local ou mínimo local em um ponto P do seu domínio, então isso significa que f' de P é igual a zero. Então, o máximo local e o mínimo local é um ponto em que a derivada da função é nula nesse ponto. Então, o ponto crítico, ele é sempre um ponto do domínio em que a derivada da função aplicada nele resulta em um valor zero. Então, veja, quando eu calculo f de linha em P e eu obtenho o resultado como sendo zero, eu tenho a indicação de que esse ponto P ele é um ponto crítico. Eu não consigo afirmar ainda que ele é um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Se eu tenho que f' de P é igual a zero, então a função que eu estou estudando, nesse ponto P, a inclinação da reta tangente a ela vai ser nula, ou seja, a reta tangente que passa por esse ponto, ela vai ser paralela ao eixo x, então ela vai ser uma reta horizontal. Então, nisso, nós já podemos pensar em algumas funções que atendem esse tipo de situação. Por exemplo, a função x², a função x ao cubo. Então, existem pontos em que a função tem a sua reta tangente sendo paralela ao eixo x ou sendo uma reta horizontal. Então, se eu calculo a derivada, aplico no ponto e obtenho o resultado como sendo zero, a única informação que eu vou ter é que esse ponto é um ponto crítico. Mas aí eu preciso estudar o comportamento desse ponto crítico. E aí nós podemos recorrer a um outro recurso. Então, vamos ao 4. Se eu tenho um ponto crítico de uma função, e essa função agora é duas vezes diferenciável, então ela tem a primeira derivada, tem a segunda derivada. Então, se eu calculo a segunda derivada da função nesse ponto crítico e o resultado é maior do que zero, então eu vou ter um ponto de mínimo local. Se a derivada de segunda ordem de f nesse ponto crítico é menor do que zero, eu digo que esse ponto é um ponto de máximo local. Então, veja, é por meio da articulação entre a derivada de primeira ordem e a derivada de segunda ordem que eu consigo estudar quando o ponto crítico é ponto de mínimo ou ponto de máximo. Então, para ser ponto crítico, a derivada de primeira ordem tem que ser nula. Para ser mínimo local,
a derivada de segunda ordem tem que ser positiva e a de primeira ordem tem que ser nula. E para ser máximo local, a derivada de segunda ordem tem que ser negativa e a derivada de primeira ordem tem que ser nula. Então, eu preciso dessas condições articuladas entre si. Então, para ser ponto de mínimo, o primeiro tem que ser ponto crítico. Para ser ponto de máximo, o primeiro tem que ser um ponto crítico. Mas veja que são máximos e mínimos locais. Então, eu estou pensando em vizinhanças desse ponto P pertencente ao meu domínio. Só que eu posso estudar também os máximos e mínimos globais, que são aqueles pontos que seria o maior valor da minha função e o menor valor da minha função em todo o domínio. Então, quando nós estudamos esse caso, nós precisamos avaliar o comportamento de f no seu interior, então com as suas derivadas nulas, e também nos extremos, porque às vezes nós temos uma função que tem um mínimo local, que tem um máximo local no interior do seu domínio, só que nos extremos eu tenho que a função assume um valor muito maior do que o seu máximo local, ou um valor muito menor do que o seu mínimo. Por isso que eu analiso não somente entre os extremos, mas eu penso também nas imagens desses extremos, quando a minha função está definida, por exemplo, em um intervalo fechado. No quadro, nós vamos ver um exemplo de como determinar esses pontos de máximo e mínimo local. Então, se eu tenho uma função aqui definida de menos 1 a 1 e uma função cúbica, menos x ao cubo mais x mais 1. Se nós derivamos, calculamos a derivada de primeira ordem, igualamos a zero, nós vamos ter x mais ou menos 0,58. Quer dizer que esses dois pontos são pontos críticos da minha função. Aí eu calculo a segunda derivada, que no caso é menos 6x. Aplico a segunda derivada em menos 0,58, eu tenho um valor positivo. Isso indica que esse ponto crítico é o mínimo local. Quando eu aplico essa função em 0,58, eu tenho um valor negativo, o que indica que esse ponto crítico é um ponto de máximo local. E aí nós temos a representação gráfica dessa situação. Um ponto de mínimo local com a inclinação da reta tangente nula e o ponto de máximo local. Se eu tomasse o intervalo fechado de menos 1 a 1 como sendo o domínio, eu ainda precisaria avaliar esses dois extremos, mas nesse caso nós teríamos que esses máximos e mínimos locais seriam também globais, por causa do comportamento da função nos seus extremos. Então, essas são estratégias utilizando funções que sejam diferenciáveis até a segunda ordem e que permitem, pela avaliação das derivadas, inferir a respeito do comportamento da função em relação aos seus máximos e mínimos e aí resolver problemas de otimização correspondentes. Vamos agora caracterizar uma integral definida, pensando na definição de limites, porque nós vamos precisar do cálculo de um limite. Só que para definir uma integral, nós vamos pensar na associação da integral com a área abaixo de uma curva. Então, eu tenho uma integral de uma função no intervalo de a até b, como a área abaixo dessa curva no intervalo de a a b. Então, vamos pensar primeiro o caso de uma função que seja positiva. O seu gráfico esteja acima do eixo x. E aí nós vamos trabalhar com uma partição do domínio dessa função. Então, acompanhe o procedimento no quadro. Eu tenho essa função de AB em R, vamos pensar numa função limitada, positiva, e nós queremos aproximar a área abaixo do gráfico dessa função. Então, eu tenho lá o gráfico da função, definido no intervalo de A até B, e eu quero aproximar essa região, que está abaixo da curva. Então, o primeiro passo vai ser construir uma partição para o intervalo AB. Então, eu vou dividir esse intervalo AB em subintervalos. Posso tomar cada subintervalo com um comprimento ΔXK, em que esse K vai se relacionar com a quantidade de intervalos que eu tenho. Para cada um desses intervalos, eu vou identificar
o menor valor assumido pela função e o maior valor. Por exemplo, nesse último intervalo, com um determinado ponto até o extremo b. Veja que o menor valor assumido pela função é no extremo inferior, enquanto que o maior valor é atingido no extremo superior. Então, nós vamos identificar esses pontos em cada subintervalo. Então, em cada subintervalo eu identifico o maior valor e o menor valor. O menor valor, o ínfimo de f, eu vou denotar por mk. Então, mk é o ínfimo da f no intervalo de xk até xk mais 1. E o mk maiúsculo, como sendo o supremo da função no subintervalo. Então, em cada intervalo eu defino o ínfimo da minha função e o supremo da minha função. Com essas informações, nós vamos construir duas somas. Primeiro é a soma de Riemann inferior. Então, eu vou tomar o ínfimo da minha função em cada subintervalo, multiplicar pelo comprimento do intervalo, ou pensando aqui na representação generalizada. Então, eu aproximo cada subintervalo. Eu vou ter o seu comprimento e o menor valor assumido pela função. Quando eu multiplico esse comprimento do intervalo pelo menor valor da função, eu tenho o comprimento vezes a altura, que vai descrever, então, a área desse retângulo que eu utilizei para aproximar a área no primeiro intervalo. Então, veja, eu tenho aqui um outro retângulo que eu utilizei para aproximar a área abaixo da curva nesse subintervalo. Então, eu construo essa partição e essa soma inferior para cada um dos subintervalos e somo todos esses valores, construindo essa soma generalizada inferior. Vou realizar uma construção semelhante, só que agora em cada subintervalo eu vou calcular a área dos retângulos, como sendo o comprimento de cada subintervalo vezes o supremo da função. Então, eu pego o maior valor da função no intervalo, multiplico pelo comprimento do subintervalo. E aí eu vou conseguir aproximar a área do retângulo que aproxima a área abaixo da curva naquele subintervalo. Construo a soma generalizada superior. Então, veja, eu construí uma soma que fornece uma aproximação para a área, primeiro, pelos menores valores assumidos pela função em cada subintervalo e depois pelos maiores valores assumidos pela função em cada subintervalo. Então, são duas somas, uma soma inferior e uma soma superior. Agora, nós vamos generalizar essa ideia. Então, vamos ao quadro, de tal forma a comparar agora com a integral. Então, em qualquer partição, nós vamos ter que a soma inferior é menor ou igual que a soma superior. E essas duas somas são sempre maiores do que o comprimento do intervalo, do domínio da minha função, pelo ínfimo da função, e é sempre menor do que o comprimento do meu intervalo pelo supremo da função. E eu posso construir diversas somas. Então, eu vou tomar o menor dentre as somas superiores, porque, veja, eu posso construir várias partições, vários subintervalos, mas sempre uma quantidade limitada. Então, eu vou tomar o ínfimo de todas essas somas superiores. Então, o menor valor que eu consigo para as somas superiores, que é pelos supremos da função f, e vou tomar também o supremo, ou a maior, dentre todas as somas inferiores. E isso dentre todas as partições possíveis que eu posso avaliar naquele intervalo. Então, eu tenho a menor dentre as somas superiores e a maior dentre as somas inferiores. Seja agora uma função limitada, mas que não necessariamente seja positiva. Eu posso ter uma função negativa, eu posso generalizar essa minha ideia. Se eu tenho agora que esse supremo das somas inferiores define a integral inferior de a até b da função f, e o ínfimo dessas somas superiores como a integral superior da minha função f,
quando a função ela é integrável, então essas duas integrais são iguais. Então, uma função ela vai ser integrável quando a sua integral superior for igual à integral inferior. E aí nós vamos ter a integral definida da função f de a até b. Então, veja, a integral nada mais é do que um limite que nós avaliamos em uma soma. Então, a integral eu aproximo por duas somas, sempre pensando na área, né? A melhor associação que nós temos é com a área. Então, eu construí uma partição para o meu intervalo, construí somas inferiores e somas superiores. Então, eu vou tomar a maior dentre as somas inferiores e a menor dentre as somas superiores. Se esses dois valores eles forem iguais, ou se eles convergem um para o outro, eu vou ter que a integral da função f está definida e ela vai ser dada por esses valores. Então, ela vai ser dada pela integral inferior ou pela integral superior. Então, sempre eu defino uma integral partindo de partição do intervalo, pensando em áreas, construindo somas superiores, somas inferiores e avaliando os supremos e ínfimos desses números que estão relacionados. Porque lembre-se, uma integral definida de uma função vai ser dada por um número. Definindo a integral de uma função, mais especificamente, a integral definida de uma função. Por meio do cálculo de somas superiores, somas inferiores, existem propriedades que são verificadas. Então, é necessário avaliar algumas dessas propriedades, pensando sempre que nós estamos lidando com supremos, com ínfimos, então esses conceitos precisam ser considerados. Então, vamos ao quadro, vamos ao primeiro teorema relativo às integrais. Então, nós temos que a função limitada f de AB em R, ela é integrável, C e somente C, dado epsilon, existe uma partição em que a soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon. Então, veja, onde a soma superior e a inferior estão suficientemente próximas uma da outra. Porque esse epsilon é um número positivo, mas ele pode ser um número muito pequeno, porque é dado um epsilon qualquer, eu sempre tenho uma partição dessa forma. Então, pode ser que eu precise aumentar a minha quantidade de subintervalos ou diminuir essa quantidade, mas eu tenho que esses valores das duas somas, eles estão suficientemente próximos. E aí eu vou ter que a função é integrável se a maior dentre as somas inferiores for igual à menor dentre as somas superiores. Considerando que o que está variando nessa igualdade é a partição. Então, é a forma como eu divido o intervalo, que é o domínio da minha função, tá? Então, sempre esse supremo da minha soma inferior é a integral inferior e o ínfimo da soma superior vai ser a integral superior do meu problema. Também podemos relacionar as integrais com o conceito de continuidade. Nós temos aqui que toda função contínua, ela vai ser integrável. Então, veja, eu tenho uma função contínua em um ponto, quando o limite de f de x, quando x tende a esse ponto, é exatamente a imagem da função sobre o ponto. Então, quando uma função ela é contínua no seu domínio, ela vai ser também integrável. E aí, com isso, nós conseguimos relacionar derivadas integrais e continuidade. Porque nós sabemos que se uma função é diferenciável, então ela vai ser contínua. E se ela é contínua, então ela vai ser integrável. Então, veja, eu consigo relacionar diferenciabilidade com a integral de uma função. Então, derivadas e integrais estão relacionadas entre si por meio de um resultado importante, que é o teorema fundamental do cálculo. Mas antes de conhecer as hipóteses e teses desse teorema, nós vamos caracterizar primeiro a primitiva associada a uma função integrável. Então, vejamos no quadro. A partir da integral, eu consigo definir
uma função. Então, veja, eu tenho primeiro uma função que é integrável. Então, eu tenho integral superior e integral inferior iguais. Então, eu tenho uma integral aqui, no caso, de a até b, de f de x dx. Essa integral é um valor numérico, que depende de a, depende de b. A função f, que está sendo integrada, então, nós chamamos ela como o integrando da integral definida. Só que eu posso construir uma função a partir de uma integral. Então, se eu defino a integral em um intervalo do tipo AY, contido em um intervalo AB, então eu posso construir a função integral, que é a função com domínio AB contra domínio em R, que a cada y associa o f de y, que é a integral de a até y, de f de x dx. Então, é uma função que é definida a partir de uma integral, com uma integral variando de a até cada um dos pontos do meu domínio. Então, veja que a variável é o limite superior da minha integral. Então, a partir de uma função integrável, eu consigo construir a função integral, que é uma função cuja lei de formação é o cálculo de uma integral referente a cada um dos pontos do meu domínio. E associada a essa função, nós vamos ter o teorema fundamental do cálculo, que permite relacionar funções integráveis e funções diferenciáveis. Então, se eu tenho uma função com domínio intervalo fechado AB até R contínuo, então, por consequência, ela vai ser integrável. Posso definir a função integral de AB em R, que leva a cada y em integral de a até y de f de x dx. Essa função integrável ela vai ser diferenciável no intervalo aberto AB e ela satisfaz que a derivada da função integral aplicada em y vai ser a função f, que é a função que está no integrando na minha integral. Então, eu tenho a derivada da função integral como sendo a própria função f. Isso para todo y no intervalo aberto. E aí, essa função f, em que f' de x é igual à própria f de x em todo x no intervalo AB, ela vai ser a primitiva da função f, que é aquela função que nós estamos buscando quando nós calculamos integrais, mais especificamente as integrais indefinidas. Então, o teorema fundamental do cálculo é aquele resultado que permite relacionar uma função com integrais e derivadas. E aí eu consigo derivar uma função integral e construir a primitiva associada. Então, é o resultado que possibilita todas aquelas estratégias de cálculo em que, se eu conheço a derivada de uma função, eu consigo relacionar também com a sua integral. E aí construir as demais técnicas e todos os estudos que são realizados com base no conceito de integral. Vamos estudar agora um problema que esteja relacionado ao contexto das integrais. Então, vejamos inicialmente o seu enunciado. Suponha que você foi contratado para atuar como matemático na equipe de engenharia de uma empresa de consultoria, contribuindo para manter o rigor dos resultados obtidos e preparando apresentações sobre os conceitos de análise envolvidos nos problemas em estudo. Então, a sua tarefa consiste em dar suporte teórico à equipe de engenharia, introduzindo o conceito de integral, baseando-se em sua definição geométrica, em aplicações no gráfico do rendimento de um motor ao longo do tempo e na definição por somas parciais, argumentando que quanto menos espaçadas as medidas, melhor a predição desse valor total. Discuta também a respeito das integrais associadas a funções com um número finito de descontinuidades. Então, o primeiro passo quando nós estudamos uma integral é caracterizar somas superiores, somas inferiores e pensar na questão da partição. Então, se eu tenho uma função positiva, quando eu calculo a integral, eu quero a área abaixo da curva.
Então, ao invés de calcular essa área diretamente, porque eu não tenho técnicas para isso, eu trabalho com partições da minha região, de tal forma que eu vou aproximando toda essa área por uma soma de áreas de retângulos, cujas áreas eu posso calcular tranquilamente, eu tenho as expressões. No quadro, nós temos um exemplo de uma função com a sua integral inferior. Então, veja aqui eu tenho a integral inferior, a soma inferior, e nós temos também a soma superior, que é avaliada para os maiores valores que nós temos da função em todos esses subintervalos. Observe que nós temos uma certa distância entre a soma inferior e a soma superior. Só que quando nós aumentamos a quantidade de subintervalos na minha partição, nós vamos observar que quanto maior essa quantidade, mais próximo eu vou estar do valor real. Veja que eu vou ter aqui a minha soma superior, a minha soma inferior, já com um valor maior do que se eu comparar com a função anterior, né, com a divisão anterior. Se eu tomo cada um desses blocos, divido ao meio e recalculo, então eu vou ter aqui um valor maior para a minha aproximação. Então, quanto maior a quantidade de subintervalos, mais próximo eu vou estar do valor exato dessa área. E eu vou ter, quanto mais partições, maior o valor da minha soma inferior e menor o valor da soma superior. Então, eu não vou ter tantas sobras na minha soma superior e nem faltas na soma inferior. Então, esse é um aspecto importante. Então, se eu tenho a definição de integral, quando eu penso em supremo de soma inferior e ínfimo de soma superior, é exatamente isso que nós estamos avaliando. Quanto maior a minha partição, então, quando eu mudo a minha partição, eu posso obter valores maiores na minha soma inferior, valores menores na minha soma superior. Então, eu vou tomando esses valores de tal forma que, em um dado momento, quando a minha quantidade de divisões no intervalo, por exemplo, ela é muito grande, eu vou ter que esses dois resultados vão ser praticamente o mesmo valor. E aí eu vou ter a integral da minha função, que corresponde, então, ao valor exato da área abaixo desse gráfico. Mas esse nós estamos pensando no caso da função contínua. E se nós tivermos uma função descontínua? Então, no quadro, nós temos aqui um exemplo do gráfico de uma função que é descontínua. Existe uma quantidade finita de pontos de descontinuidade, inclusive são descontinuidades de salto, os limites laterais existem, mas são diferentes. O que nós podemos dizer em relação a essa função, integral de a até y de f de x dx? O que nós podemos avaliar em relação à continuidade, ou então, será que eu consigo integrar uma função com esse número finito de descontinuidades? Bom, se eu tiver uma função integral que é contínua, tomo um ponto no domínio dessa função, tomo um epsilon maior do que zero. Se eu tomar delta maior do que zero, de tal forma que a integral de p menos delta até p mais delta do módulo da f é menor do que epsilon, e o módulo de h também é menor do que delta, eu consigo estudar a função aplicada em p, a função aplicada em p mais h, calculo essa diferença, vou ter a diferença entre integrais, e aí eu posso reescrever como sendo integral de p até p mais h de f de x dx. Isso vem daquelas propriedades em que eu posso separar uma integral a partir da soma, e nesse caso, avaliando a partir da diferença. Se eu calculo o módulo de f de p mais h menos f de p, eu vou ter o módulo da integral de p até p mais h de f de x dx, que é menor ou igual que a integral de p até p mais h do módulo da f. Então, essa é uma desigualdade importante. E aí eu vou ter uma desigualdade com a integral de p menos delta até p mais delta, sendo que essa integral, por último, ela vai ser
menor do que epsilon. Então, a partir do delta que eu tomei associado ao epsilon, eu vou ter que esse módulo de f de p mais h menos f de p é menor do que epsilon. E aí garante a continuidade da função para todo p. Agora, se eu tomo uma função que é contínua em AB, com exceção de um ponto, então eu tenho que a função f vai ser diferenciável de a até q e de q até b. Só que quando nós tentamos calcular a derivada de f no ponto q de descontinuidade, se nós calcularmos as derivadas laterais, nós vamos ver que elas existem, mas são diferentes. Elas vão gerar limites diferentes pelo teorema fundamental do cálculo. E aí nós vamos ter que a função não vai ser derivável em q. Então, basicamente, nós vamos ter uma função que é descontínua em um ponto, nós não vamos ter a diferenciabilidade, mas ainda assim nós conseguimos avaliar a integral correspondente. Apesar das descontinuidades, se eu tenho um número finito de descontinuidades, ainda assim eu avalio a integral, eu só não vou ter garantida a diferenciabilidade da função nos pontos em que ocorre essa descontinuidade, porque aí eu posso ter essas derivadas laterais diferentes, implicando então na função não ser diferenciável no ponto. O estudo das somas inferiores, somas superiores, faz parte da definição da integral definida. E nós podemos explorar o comportamento da função, das suas somas, a partir de recursos como um software. Então, nós vamos ao GeoGebra e nós vamos identificar, para um caso específico, como que nós podemos avaliar o comportamento de uma função. Então, no quadro, nós vamos estabelecer aqui a função definida de 0 a 1, a função x ao quadrado. E nós vamos utilizar esse software, que é o GeoGebra, de tal forma a estudar tanto a soma inferior quanto a soma superior. Então, nós vamos ao computador. Aqui temos o gráfico da função, pensando no intervalo de 0 a 1, e nós queremos estudar essa área abaixo do gráfico, que é a integral da função de 0 até 1, da função x ao quadrado. Então, nós vamos construir aqui um controle deslizante, que vai indicar quantidades, e nós vamos definir duas somas, a soma de Riemann inferior e a soma de Riemann superior. Observe que na soma inferior, sempre eu vou tomar a altura de cada retângulo como sendo o menor valor da função no ponto. Se eu aumentar aqui a quantidade de partições, vamos só modificar esse controle, ajustando ele para um incremento de 1 a 1, e nós vamos observar que quando eu aumento o número de partições, eu vou ter a maior quantidade de retângulos que dividem, então, essa área. Então, sempre eu tomo a altura de cada retângulo como o menor valor que a função assume no subintervalo. O mesmo acontece na soma superior. Então, sempre a altura eu tomo pelo maior valor da função no intervalo que eu estou estudando. Quando nós comparamos a soma superior, que é essa que nós temos uma sobra acima do gráfico, com a soma inferior, que é essa que está abaixo, veja que em 4 partições eu tenho a soma inferior 0,22, a soma superior 0,47. Quando eu aumento o número de partições, veja que os valores da soma inferior e da soma superior, eles vão se aproximando cada vez mais. Que quanto maior a quantidade de subdivisões, menores serão as sobras ou as faltas de soma superior ou inferior. Então, os dois valores vão se aproximando entre si, de tal forma que, em um dado momento, nós vamos conseguir que essa quantidade de partições me propicie somas inferiores e superiores iguais e iguais à integral da minha função. Então, veja, a integral, o valor exato, é 0,33. A soma inferior com 99 partições
é 0,33 e a superior 0,34. Então, quanto maior a quantidade de subintervalos, então, quanto maior a quantidade que eu tomo, maiores serão as quantidades de retângulos que eu utilizo nessas partições, e com isso eu tenho uma aproximação entre os dois valores, entre a soma inferior e a soma superior. Por isso que nós dizemos que vai ser o supremo das somas inferiores, porque é o maior valor que eu obtenho de soma, e vai ser o ínfimo das somas superiores, porque é o menor valor que eu vou ter de área a partir dessa divisão em partes. E aí, quando nós temos a integral, então nós vamos ter o caso em que as duas somas vão gerar o mesmo valor. E aí a função é integrável no intervalo em que eu estou estudando. Então, esse recurso pelo GeoGebra, ele nos auxilia nessa visualização do que seriam essas partições, como que nós construímos cada uma delas. Nesse caso, nós estudamos partições em que os comprimentos dos subintervalos são iguais. Então, nós tínhamos lá o intervalo de 0 a 1, eu dividi em 2 partes iguais, 4 partes iguais e assim sucessivamente. Nem sempre essas divisões vão ser em subintervalos de mesmo comprimento. Eu posso tomar diferentes comprimentos, por isso que nós temos na definição um ΔXK, porque é o comprimento do intervalo relativo ou aquele késimo intervalo. Tá? Então, por isso que eu preciso pensar nas partições e depois quando eu tomo ínfimos e supremos, e esses valores são iguais, eu tenho a minha integral como sendo uma integral definida. Então, a função é integrável e eu consigo avaliar, então, a integral no intervalo que eu estou estudando. Ao longo dessa aula, então, discutimos a respeito das derivadas e das integrais, e foi possível observar os diversos conceitos da análise que precisam ser empregados em relação ao conjunto de números reais, conjunto seno completo, conjuntos abertos, fechados, pontos de acumulação, cálculos de limites. Então, veja, todos esses conceitos estão relacionados entre si. Se nós formos ao quadro, nós vamos visualizar os principais tópicos que discutimos, que seria a derivada no ponto, derivada como função, diferenciabilidade e sua relação com a continuidade, as derivadas laterais, a otimização, e no contexto da integral, as somas de Riemann e a integral definida. Eu vejo a importância no estudo desses temas para a análise real é em justificar a validade de cada um deles. Se nós formos estudar no cálculo, nós temos técnicas para integração, técnicas de derivação, consigo avaliar o limite de uma função, quando uma função é contínua, porque eu tenho limites já pré-definidos, eu relaciono esses resultados entre si e interpreto essas informações. Mas eu só consigo executar cada um desses procedimentos porque, por meio da análise, foi possível estruturar todos esses conceitos. Então, quando você está estudando na análise real esses diversos temas, é importante que você tenha atenção não somente às regras, às fórmulas, mas que você observe que tipos de hipóteses nós precisamos. O meu conjunto precisa ser aberto, eu preciso ter um ponto de acumulação, eu posso relacionar com sequências. Então, é necessário observar cada um desses conceitos e, acima de tudo, conseguir relacioná-los entre si. Por exemplo, um conjunto aberto, eu sei que os seus pontos são interiores. Então, eu posso definir uma função, estudar um teorema em que o domínio da função é um conjunto aberto. E aí eu sei que os pontos são interiores, eu construo vizinhanças. Então, note que um resultado vai puxando outros conceitos. Então, é importante que você tenha essa visão geral em relação a todos esses conceitos, as relações que podem ser estabelecidas e as conclusões que nós podemos obter. Por exemplo, se a função é diferenciável, ela vai ser contínua. Se ela é contínua, ela é integrável. Então, todas essas relações é importante que você identifique desde o estudo dos conjuntos numéricos, sequências e séries, na parte de topologias, limites, derivadas e integrais. Então, espero que você tenha observado a importância
desse campo de conhecimentos, relacionado com o que você já estudou nas disciplinas anteriores e que você possa desenvolver um olhar mais crítico frente a todos esses conceitos com os quais você lida no ensino superior, mas também na educação básica e a importância de cada um deles no desenvolvimento da matemática. Desejo a você bons estudos e até a próxima!